Se estivesse viajando mais, era melhor, tinha menos para me falar, né? Ficava mais tranquilo. Mas para mim é sempre uma alegria e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade falar a palavra do Senhor Jesus. Especialmente aqui em Campinas, onde nós temos a tranquilidade de sempre termos aqui excelentes professores, excelentes pastores e pastoras que ministram a palavra de Deus aos nossos corações. Mas também aceitei com alegria o convite, mas com muito temor e com muita responsabilidade em meu coração, para falar aquilo que nós falamos rotineiramente sobre a palavra de Deus. Para fundamentar o que iremos dizer aqui essa noite, eu convido você que abra a Bíblia na Epístola aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler um texto bastante conhecido de todos nós, que é do versículo 31 até ao 39. Fala Romanos 8, verso 31 ao 39. Esperar pôr no retroprojetor, para que todos nós possamos acompanhar. Que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. Todos nós temos ele quase que de cor em nossa mente, e fala da grandeza e do amor de Deus. Paulo, eu penso que ele estava muito inspirado ao trazer aqui esse cântico da vitória e registrar na epístola aos Romanos. Especialmente quando ele teve o cuidado de escrever essa epístola, o cuidado que ele teve para com o povo, com os cidadãos de Roma, em trazer nessa longa epístola dele uma série de orientações, uma série de despertamento, e lá no capítulo 8 ele vem falando do amor de Deus. Amor de Deus que para mim é incondicional para com todos nós. Independente da circunstância, independente da situação, o amor de Deus é para com cada um de nós. Mas antes de entrar aqui no tema, eu pedi que a Micaela descesse, ela está numa reunião, e eu queria aproveitar para gastar um tempo aqui com ela, mas então eu vou falar longe dela, né? Ela está numa reunião, mandei mensagem e não veio. Isso mostra quem manda lá em casa, né? Está mostrando quem manda. Amanhã, Micaela e eu completaremos 20 anos de casados, né? E o casamento também é produto de amor, né? De um para com o outro, né? De um homem e uma mulher. E amanhã estaremos em festa, né? 20 anos que a dona Cleide permitiu que eu casasse com a filha dela, e foi bem permitido mesmo, que ela teve que ir lá no cartório assinar. E ela pegou e, na hora que acabou de assinar, ó, se você não me provoca não, senão eu cancelo minha assinatura nesse negócio aqui. Eu falei, não, mas a senhora é a melhor sogra do mundo, né? E continua sendo até hoje a melhor sogra do mundo, né? E Deus tem abençoado muito a nossa casa, e produto daquele amor,
Nós temos hoje um casal de filhos, o Luquinha está ali na galeria, a Duda está ali também, cuidando das meninas ali, e Deus tem abençoado a nossa casa, Deus tem abençoado o nosso lar. E o importante, que eu estou trazendo isso aqui no início, é para deixar consignado na igreja a nossa gratidão a Deus e o apoio que nós sempre tivemos aqui da igreja. Algumas coisas a gente sempre fala, outras não. A exemplo, no meu casamento com a Micaela, a irmã Sebastiana Vaz, ela cuidou, junto com a irmã Fátima Boscati, do jantar. Né? Eles cuidaram em fazer o jantar para a gente. E aí era arroz com galinha, ou galinha nada, mas galinhada. E eles fizeram com muito gosto, com muita atenção. E são atitudes assim que vai marcando a vida da gente na construção da nossa caminhada. Pessoas que Deus vai levantando para nos ajudar de maneira incondicional. Quando a irmã Sebastiana e a irmã Fátima nos ajudou lá atrás, eu tenho certeza que no coração delas foram movidos pelo amor de Deus a um jovem casal, que ainda sem condições financeiras, mas que no sonho de uma união, de um casamento, eles ajudaram e contribuíram. Irmã Sebastiana, sou muito grato a Deus pela vida da senhora, e tenho a senhora num profundo espaço no meu coração, e a senhora sabe disso, o carinho e o afeto que eu tenho pela sua vida. Né? E toda a sua família, o Márcio, o Vlá, que Deus já recolheu, e também a doutora Priscila. Né? Isso é muito bom. Interessante que, voltando aqui ao texto, quando nós falamos do amor de Deus, e o texto apresenta algumas dificuldades da caminhada, mas nós temos que ter na nossa mente que quando nós aceitamos a fé em Cristo Jesus, o céu é o destino final. Nós já temos o céu garantido aí. Nós vamos ter as lutas da vida. Um livreto escrito pelo bispo Manuel Ferreira, Sociedade Pés no Chão, ou Pés Descalços, um livreto bem pequeno, ele fala muito bem isso, das dificuldades da vida. Ele fala assim, lá em alguma altura do livro, né, diferente do pastor Ricardo e do Lincoln e desses meninos, eu cito o artigo, o capítulo, a página do livro, eu não dou conta, eu tenho a minha deficiência aqui. Ele fala que nós já somos cidadãos do céu, João, mas ainda estamos sujeitos às dificuldades da vida. Nós estamos sujeitos aos percalços aqui da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Mas o texto vem e fala, quem poderá nos separar desse amor? Ou quem poderá trazer acusação contra nós, se é Deus quem nos justifica? E é interessante observar isso aqui. Se Deus justifica a mim e a você, quem poderá contrapor ou apelar dessa defesa ou dessa justificação? Quem tem condição de dizer, olha, você apresentou que o fulano aí está justificado, mas ele não é justificado. Quem tem condição de contrapor a isso? Quem tem condição de contrapor a essa graça de Deus por nós, por mim, por você, independente da nossa situação, independente da nossa conduta? Deus tem nos amado de maneira muito especial. E outra coisa, se Ele é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que nós fazemos no nosso dia, e nem sempre paramos para refletir a profundidade desta pergunta, desta verdade em nossa vida e em nosso coração. Deus é por nós. Hoje eu conversava com um irmão aqui da igreja, e conversando sobre as coisas do céu. E aí nós entramos na questão de salvação. E aí, em um dado momento, eu falei com ele assim, olha, a nossa salvação está com Deus, mais ou menos igual o pai para um filho. Você tem filha. A sua filha, de vez em quando, vai passar contrariedade em você. Um exemplo muito simples. Mas nem por isso ela vai deixar de ser sua filha. De vez em quando, ela vai desobedecer você em alguma coisa, mas ela não vai deixar de ser sua filha. Vai ter as consequências da desobediência, mas não deixará de ser sua filha. Assim, Johnny, somos nós para com Deus. Somos filhos. E Ele está do nosso lado.
Ele está junto com a gente, sabendo das nossas limitações, sabendo das nossas faltas, sabendo que somos sujeitos a errar. E não está aqui, não estou validando que você pode errar, não. Estou dizendo que estamos sujeitos a errar. Mas mesmo assim ele está dizendo, ó, eu sou por você. Eu estou com você. Eu estava ouvindo aqui a oração do pastor Samuel. A gente ouve a oração do outro, né, faz parte. E ele começou a orar pelas autoridades. E eu falei, vai chegar no Senado. E ele chegou no Senado. Eu falei, vai chegar no Vanderlan. Chegou no Vanderlan. Aí ele falou para as grandes autoridades. Aí ele falou as grandes autoridades, incluiu o Júnior, né, o filho dele, né, que está lá. Um menino na força de expressão, um jovem senhor, que está lá no alto comando do Senado, né, um servidor público federal concursado, carece das nossas orações, mas que enche de orgulho o coração do Pai. Mas que ao longo da caminhada, eu tenho certeza que vez ou outra o pastor Samuel o repreendeu. Vez ou outra, o Júnior cometeu alguma atitude que o pai e a mãe não concordou com ele. Mas nem por isso deixou de amá-lo. Nem por isso deixou de querer bem. E é isso que nós temos que trazer para a nossa mente quando lemos aqui esse texto. Mesmo diante de todas as dificuldades, nós temos um Deus perene e permanente ao nosso lado. Em todos os momentos. O agir de Deus não tem limite em favor dos seus filhos. E aí independe da situação. Aqui, não vou guardar o verso a verso, fala aquilo que pode nos separar do amor de Deus. O que é que pode nos separar de Deus? Há um questionamento. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. É um questionamento que o apóstolo faz. Mas é interessante observar que o amor de Deus não está vinculado às ações dele nesse momento aqui. Eu fico vendo a guerra que está no Brasil hoje, uma guerra política travada no Brasil, mas independe essa situação aí fora para Deus cuidar da gente. Deus está cuidando de nós como bom pai em todo momento, em todo instante da vida, em todo instante da caminhada. Eu fico vendo o professor Lei com as suas lutas e dificuldades de entender que o Ministério da Educação, ele foi aparelhado por um movimento de esquerda no Brasil e que agora o novo presidente da República, já em 6 meses, teve que trocar lá ministro por 3 vezes para tentar organizar aquela casa e vai demandar tempo, porque lá está bagunçado mesmo, mas nem por isso o amor de Deus por nós é menor, e nem por isso devemos deixar de acreditar e viver esse amor. Então não são as situações da vida que faz de você, que faz de mim, ou que faz de nós amar mais ou menos a Deus, ou Deus amar mais ou menos a nós. O amor dele é contínuo, perene para todos os momentos. Nada pode nos separar desse grande amor. É claro que a palavra de Deus, em todo o seu arcabouço, ele traz as narrativas, experiências de homens e mulheres que aproximaram esses homens e mulheres mais de Deus, mas não foram condicionantes. Esta semana vocês viram um juiz no Rio de Janeiro que determinou o afastamento de uma criança do lar, lá do Rio de Janeiro, e o fundamento é que o local onde aquela mãe vivia era perigoso, porque ela morava lá, a gente chama aqui de favela e eles chamam lá de comunidade. Morava em uma comunidade perigosa, uma criança de 8 anos, e mandou então que retirasse aquela criança da mãe. Aí Deus vem aqui e fala, olha, o perigo não me afasta de você. Está aqui, o perigo não é condicionante para eu amar você. Aquela mãe, é claro que tem os mecanismos de recursos, mas para você entender que a mente humana, vez ou outra, é limitada no seu pensamento, no seu agir, e acha que as circunstâncias
vai criar o ambiente para uma situação ou outra. Não, não. Deus vai agir independente da circunstância na sua vida. Naquele caso, no Rio de Janeiro, o Ministério Público já ingressou com recurso para desfazer tentar, reformar aquela sentença do juiz. E manter a criança com a mãe. Imagina se vira moda isso aí. Todo pai, toda mãe que mora em um bairro mais violento, um bairro mais difícil, for perder os filhos. Vira um caos. Vira uma situação muito complexa, muito complicada. Imagina meu pai, quando nós chegamos em Goiânia, pastora Vera, há 30 e tantos anos atrás aí, nós morávamos lá na ponta da cidade. Nós descia lá no último ponto de ônibus, do último bairro do Cândido de Moraes, que hoje é centro, mas à época era o último bairro. Uai, se a justiça fosse atuar, ou a condicionante do amor de Deus, ou o amor do meu pai por mim, fosse onde eu estivesse, eu estaria lascado, estaria perdido, não teria me dado a oportunidade de estar convivendo com os amados aqui hoje. O condicionante, não, com Deus não tem condicionante. Com Deus não tem condicionante. Ele te ama, pronto, independente da situação da sua vida. Pastor, você não entende o que estamos passando na nossa vida. Eu estou passando por tribulações profundas. Eu estou passando por uma angústia incalculável. Talvez para você é fácil dizer que esse amor é perene e tal, pá. Não. Todos nós passamos dificuldades na vida. Todos nós. Eu não conheço quem nunca passou. Eu não conheço uma pessoa que não tenha passado dificuldade na vida. Se você conhece, me apresente. Mas isso, Jó, lá no capítulo 42, verso 2, ele vem e fala, olha, Senhor, bem sei dos teus planos, e que nenhum deles pode ser impedido. O plano de Deus na sua vida não vai ser impedido. O plano de Deus na sua vida vai ser cumprido. Basta a gente aplicar esse texto aqui na nossa vida e manter firme a caminhada. Manter firme a caminhada. Nós estávamos na convenção em São Paulo, há uns 2 anos atrás, e, à época, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Dr. Paulo, apresentou lá um gráfico do crescimento do segmento evangélico no Brasil. Aqui em Goiás, o avanço muito forte lá no Nordeste, e em todo o Brasil, o crescimento dos evangélicos. E aí, ao final, ele fez um questionamento àquela plenária, que me trouxe um constrangimento, uma apreensão e uma reflexão, e eu quero partilhar com vocês. Ele falou o seguinte, olha, os números do crescimento dos evangélicos no Brasil está numa crescente. Está numa crescente. Mas o número de criminalidade, o número de desagregação familiar não cai. Também continua numa crescente. E aquilo, eu falei, o que vocês estão fazendo para mudar essa realidade? E aquilo trouxe para o meu coração uma preocupação muito grande. Porque as dificuldades estão aí. Nós somos crentes, nós estamos no mundo, não sendo do mundo. E o que estamos fazendo para que o mundo perceba que nós estamos vivendo integralmente no amor de Deus, com Deus e para Deus? Ou será, se essa crescente do Evangelho, são pessoas que simplesmente buscam o Deus da bênção? Aquela multidão que andava com Jesus, querendo a multiplicação dos pães, ou uma cura, ou um milagre, ou uma benese, mas não queria compromisso com o verdadeiro Cristo. E isso me faz muito pensar nesse texto aqui. Porque Paulo vem e fala, olha, quem poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? Será que essas questões momentâneas da vida têm feito você distanciar-se de Deus? Ou tem feito você aproximar-se mais de Deus?
Vez ou outra a gente escuta, estava escutando agora recente uma professora, que mexe com criança, uma psicóloga, da ansiedade das crianças no atual momento da vida. Que a criança hoje com 2, 3, 4 anos não tem paciência para esperar um download num celular para ver o vídeo. Já está ficando agitada, nervosa e contrariada. E isso vai transferindo para a sociedade, vai transferindo para as famílias. Essa ansiedade do imediatismo, de querer tudo no seu tempo, na sua hora. E aí pensa que Deus só é Deus se te atender na sua hora. E não é verdade. Deus tem compromisso conosco para vivermos com Ele, independente de qualquer coisa. Micaela chegou ali. Eu sou produto da oração dela. Não é, Micaela? E Deus demorou a atender ela. Demorou quase 18 anos. Que a mãe dela ficou orando para eu casar com ela. Imagina se fosse, pastor Stone, o imediatismo. Né? Eu demorei mais, eu tinha de orar 26 anos, quase 27. Né? Então, eu tinha de ficar mais tempo na persistência. Né? Mas muitas pessoas acham que Deus só é Deus se te atender naquela hora. Eu estou passando por lutas, por dificuldades, por que Deus não me atende? Estou sendo perseguido no meu trabalho, por que Deus não me atende? Não, isso aí é coisas da vida. Deus vai dar o escape para você no tempo certo, na hora certa, no momento adequado. Mas Ele continua do seu lado. E é isso que você tem que saber. Deus está com você. Agora, você tem que estar com Ele também. Quando você está com Deus, o mundo percebe você diferente. Diferente. A igreja goiana, aí eu transcendo aqui, não ficando restrita às Assembleias de Deus, está num momento muito ímpar da história dela. A igreja goiana tem declaradamente 2 senadores da República, 2 deputados federais e um tanto de deputado estadual. E junto com eles tem uma equipe grande de pessoas assessorando essa turma. E dentro desses assessores, muitos são cristãos, crentes em Jesus. E é a hora dessa turma marcar posição e fazer diferença. Deixar Jesus brilhar neles. Quando eu vou estar andando por aí, diferente que escutei no passado, não vou dar a região, um político famoso aqui de Goiás falou que determinada região de Goiás não se resolvia pedindo voto, mas com mala de dinheiro, chegava na igreja e resolvia a situação. Aquilo me ofendeu profundamente, e me ofende, porque eu estou com Cristo, eu creio no amor de Deus na minha vida, independente da circunstância. Pastor, talvez você está dizendo isso aí, que está na bonança, está na boa. Graças a Deus, estou com a minha casa, né, mais ou menos lá, está arrumadinho, está pago. Mas só que também, meus amados, passamos muita dificuldade aqui. A turma da nossa época aqui de solteiro, tem muita história para contar. De nós ir para o pit dog aqui, comer este salada de R$2 e dividir o sanduíche e dividir o suco, que era R$1 a garrafa lá, do suco de, ali no Manga Verde, ali, o Manga Verde tem bem ali, 3 ruas para baixo lá. Né? Pedia lá uma vitamina, era R$1, e nós dividíamos para 2, 3, que não tinha dinheiro para comprar mais. Mas crente em Jesus. Crente no Senhor Jesus. Acreditando que a situação vai mudar. Não é a circunstância do momento que vai me afastar de Deus. Não, não. A circunstância tem que te aproximar de Deus. Tem que te aproximar de Deus. Está difícil? Fica aos pés da cruz. Está bom? Fica aos pés da cruz. Viva o amor de Deus intensamente. Intensamente. Sim, João. Quem está contando é o João. João é primo primeiro da minha mãe, meu primo. Sogro do pastor famoso, Lucas Galdino, que também é meu parente agora, né? Lembrando aqui, morava numa casinha de eternite aqui, 6 irmãos nós somos, casa de 2 quartos.
um banheiro do lado de fora. Cansei de dormir no colchão na sala debaixo da mesa. Cansei. E nem por isso desisti ou descri no amor de Deus para comigo e as promessas do futuro da minha vida. E assim tem que ser cada um de nós. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fome? Não. Fome? Não. Se a fome nos separasse do amor de Deus, o Israel não estava na África hoje. A irmã Lúcia não tinha ido para lá. Não teria perdido lá o irmão Francisco. Ela perdeu o irmão Francisco lá na África, a morte. A morte não a separou de Deus, pelo contrário, aproximou ainda mais. O que ela falou para a morte? Morte, tomou meu marido. Deus, está meu filho, minha nora e meus netos. Faça a obra na vida deles. A obra está continuando. É viver a intensidade do amor de Deus no nosso coração. E crer que Deus tem sempre o melhor. Não vai ficar sempre na pindaíba, não. Pastor Carmelito falou que um tempo atrás na casa dele era Guaraná, Coca-Cola e frango assado fazia a festa. Hoje é picanha. Mudou, mas o amor de Deus é o mesmo. A confiança é a mesma. Está junto do mesmo jeito. Não se afastou, mantém-se em oração. E compromisso. Meu maior desejo, meus amados, meu maior desejo é chegar ao final da caminhada e dizer, ou melhor, as pessoas poderem dizer a meu respeito o que o bispo disse lá em Acreúna sábado, que na minha lápide esteja escrito assim, ó, fiel. Fiel a Deus, fiel à igreja, fiel à família, independente da circunstância. E é assim que nós temos que caminhar, fiéis a Deus, independente da circunstância. A espada não pode nos separar do amor de Deus. Traduzindo aqui para os dias de hoje, né, o 38, a ponto 40, a 765. É claro que ninguém quer peitar isso, não. Não precisa ser bobo, né? Ah, vou peitar porque... Não. Mas isso não é condicionante para nós mantermos ou não perto de Deus. A nossa condicionante é, Deus nos amou primeiro. Ele nos amou ainda pecadores. Mas pastor, como Ele nos amou? A maioria de nós aqui somos pais. Quando o seu filho está com qualquer problema de saúde, qual que é a sua vontade? Que a dor do seu filho transfira para você. Para que o seu filho esteja bem. Não é isso? Só da injeção que não. Da injeção eu deixo o Luquinha sofrer a dor da injeção para lá. Não é essa não, né? Deus me livre. Né? Mas não é assim que é a vida? Agora Deus fez diferente. Amando você e a mim, pecador, Ele pegou o melhor que Ele tinha, o filho dele. Falou, olha, você que vai dar jeito naquele pessoal lá. Não tem outra situação. Demonstrou, deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário e nos dar o céu por herança e uma vida de vitória aqui na terra. Para fazer com que nós pudéssemos continuar a nossa caminhada agora com a certeza de céu. Não tem amor maior do que isso, não. Ou melhor, não tem prova de demonstração de amor maior do que essa, que alguém pega o filho e dá para morrer. Não é para ficar preso, não é para ser acusado, é para morrer no lugar seu. No lugar seu. Dá para entender um pouquinho isso aqui? Eu queria conseguir desenhar isso, para pôr na mente de cada um de nós, para mostrar essa grandeza do amor. Olha, todos nós, pais, mães, quando alguém mexe com seu filho, você arruma força onde não tem para defendê-lo. Você não mede as consequências em alguns momentos para defender o seu filho, para defender a sua casa. E Deus, podendo fazer tudo isso, Ele pegou o filho dele, falou, olha, vai lá, salva aquele povo lá de Campinas lá, dá vida eterna para eles. Dá vida eterna para eles. Dá céu para eles. E o bom de tudo isso é que não acaba aqui. Olha, eu estou dando o céu para você, anda comigo, independente da situação, mas eu vou te dar vitória na sua caminhada. Eu vou te trazer alegria, eu vou te trazer paz. Eu vou te trazer vitória. É isso. Deus tem vitória contínua para cada um de nós. Porque se Ele dá aqui, ó, nada vai nos separar do amor dEle, as lutas, as dificuldades,
Aí lá em Mateus 6, ele pega e fala, olha, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos acrescentarei. Que as demais coisas? A casa boa, um lar abastecido com as dispensas, uma viagem que você sonha em fazer, um bom estudo para os seus filhos, né, um emprego com tranquilidade, uma vida próspera no Senhor. Ele tem esse compromisso também de nos ajudar. Agora, isso também vai depender do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa fidelidade e da nossa dedicação. Dedicação. O João Manuel está ali, advogado. Virou advogado cantando no Goiás aí inteiro. De vez em quando eu chegava no meu escritório, pastor, não sei o que eu vou fazer. Eu tenho provas essa semana, eu tenho que viajar, eu preciso pagar meu aluguel e não sei como é que eu vou fazer com as faltas. Mas ele fazia o trabalho dele. E ia estudar na faculdade. Casado, filho grande, né? Tinha de comprar o leite para a criança, mas foi lá, é advogado, bênção de Deus, pagou o preço. Aí Deus tem bênção para você, pague o preço. Ele está com você, o amor dele é de graça. O amor dele é de graça, não tem condicionante. Mas as bênçãos, algumas bênçãos para a nossa vida, depende do seu empenho, do nosso empenho. Quando eu me formei em contábeis, aquilo foi uma bênção na minha vida. Porque aí, Wilton, eu pude aprender que eu tenho que fechar o mês sempre no azul. Não dá para fechar o mês no vermelho. Porque se eu fechar o mês no vermelho, nunca vai sobrar nada. Sempre vai faltar. E Deus não vai me obrigar a fechar a conta no azul. Isso é problema meu. Mas Ele me ama do mesmo jeito. Ele não vai deixar de me amar. Se eu vou lá na loja e compro e não tem dinheiro para pagar, Deus continua me amando, mas o meu nome vai para o Serasa, vai para o SPC. Eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar disso, porque eu ainda estou no mundo, mesmo não sendo do mundo. O pastor Albino usava uma frase que marcou muito a minha vida aqui. Que nós, cidadãos dos céus, somos igual uma garça. O goiano tudo conhece garça. Paulista, talvez, sei lá, mora na... O pastor Adilson foi conhecer vaca aqui em Goiás, depois de casado. Né? Então, assim, garça, está lá no brejo. Arruma seu alimento ali, no pântano. Mas depois que fez o seu alimento, que pega o voo, João, ela vem, dá um voo rasante e lava os pés. Não se contamina com nada. Assim é a nossa vida aqui. Nós temos que negociar aqui, temos que trabalhar aqui, fazer negócios, mas não podemos e não devemos nos contaminar. E quero terminar aqui em 5 minutos, não mais do que isso. Pastor, é muito belo isso aí, mas a minha vida hoje está na situação difícil, está na situação crítica. Eu não estou vivendo aqui dessa maneira, eu estou deixando que algum desses percalços aqui me afaste de Deus. Olha, o próprio Deus, por meio de João, fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um fiel advogado que é Cristo Jesus, que intercede. E aí puxando para o meu lado, que sou advogado. O papel do advogado é defender o seu cliente. E Jesus é o nosso fiel advogado. Ele está defendendo você. E tem mais um detalhe. Você for lá no meu escritório me contratar, nós vamos assinar um contrato de honorários. Com Jesus, Ele já pagou para trabalhar para você, derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Aproveita isso. Aproveita isso. Conta para Ele a sua dificuldade. E não deixe que as dificuldades da vida te afaste do amor de Deus. E para terminar, Paulo vem cá nos últimos versos e diz o seguinte. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, aqui fecha o ciclo da nossa existência. Nada aqui ficou de fora. Basta nós ficarmos junto com Jesus. Fazer a nossa parte, porque a dele Ele tem feito com galhardia. Qual a nossa parte? Confiar nele.
acreditar nele, amá-lo, adorá-lo, servi-lo aqui com intensidade de coração, né? Adorar com liberdade, plenamente, nosso coração sincero, e nada vai nos separar dele. A morte não vai nos separar, porque nós estaremos com ele na eternidade para sempre. Para sempre. Voltando do Rio de Janeiro, agora poucos dias atrás, a Micaela, pastor Samuel, passou um medo terrível no avião. Pensou que não ia fazer os 20 anos de casado. O avião deu uma turbulência, o aeroporto fechou, houve um desespero dentro do avião. E ela me olhou espantada. E agora, Lucas? Falei, Micaela, nós encontraremos no céu daqui a pouco e eu te amo. Ponto. Não tinha o que fazer. A morte não vai nos separar do amor de Deus. Você está rindo aí, né, Reinaldo? Não foi com você. Não foi com você. É. A Maria Eduarda falou, papai, agora vocês não andam de avião mais, só de carro. Não, tá bom, paciência, faz parte. Né? Então, nada disso aqui, meus irmãos. Ainda que de maneira muito simples, eu quis trazer aqui esse despertamento a você. Bom, e as promessas de Deus na sua vida? Vai se cumprir, no tempo certo, na hora de Deus. Permaneça na posição. Eu já dei testemunho aqui e não me canso de dar esse testemunho. Morava aqui na Rio Grande do Sul, aonde o João falou. Imagina, 6 meninos, sendo a mais nova menina, né, a caçula, a Líria. Um dia, morava em casa de aluguel, irmão Roberto. Um dia chega lá um grupo das irmãs do círculo de oração, procurando um outro endereço e não era a nossa casa. Mas as irmãs, para não perder a viagem, pega e fala para minha mãe assim, mas vamos orar aqui na sua casa. Só permite? Permite. Irmãos em Cristo. E no meio daquela profecia, no meio daquela oração, Deus toma daquelas mulheres em profecia e fala assim, mais ou menos assim, minha serva, eu tenho ouvido a sua oração, eu tenho visto o seu clamor, e eu vou te dar a sua casa, do jeito que você quer, do jeito que você imagina, eu vou te dar. Naquele tempo, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha esses financiamentos fáceis aí. Mas se vai dar, não é para prestação, né? Não é prestação, é dar. Dar é dado, né? Inteiro, né, Reinaldo? Depois de 17 anos, meu pai e a minha mãe mudaram-se para a casa deles, do jeito que eles quiseram. Eles que contrataram o arquiteto e o engenheiro para desenhar a casa, e fizeram, está lá a casa deles. Meu pai e minha mãe, meu pai especialmente é mais emotivo, ele chora, fala, Lucas, até a mesa do jeito que eu sonhei é. Deus realiza sonhos. No tempo dele, ele prepara você para receber o melhor dele para a sua vida. Em pé, meus amados, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Nessa oração, eu quero orar com vocês, para que nós possamos aproximar ainda mais do amor de Deus. Acreditar firmemente nisso aí. Firmemente nesse amor de Deus. Ou no amor de Deus. Incondicional. Por cada um de nós. E que Ele vai trazer vitória cada dia mais e mais aos nossos corações. Amém? Que você possa derramar-se por inteiro na presença dEle. E o seu trabalho é confiar no Mestre Jesus. Amém? Oremos todos. Bendito Deus, eterno Pai. Te louvamos, te exaltamos por tua bendita graça, pelo teu amor derramado na cruz do Calvário. Anunciamos e falamos a tua palavra, a tua igreja nessa noite. Que o amor do Senhor seja derramado de maneira mais abundante em cada coração e em cada vida que aqui está. Que o teu amor, ó Deus, possa nos constranger e fazer com que caminhemos ainda mais perto de ti, independente da situação, independente das circunstâncias, porque nós sabemos que o céu é real, o Senhor vai voltar para nos levar para estar contigo, mas o Senhor também nos dará vitória durante a caminhada aqui nesta terra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Samuel.